A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos de 54 a 62. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois viu-o outro e disse-lhe: Também tu és um deles. Pedro respondeu: Não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: Meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, vivia com Jesus, aprendia com Jesus, estava sempre com Jesus. Mas Pedro ainda não tinha compreendido. Pedro ainda não carregava dentro de si o próprio Jesus. Pedro, ele estava fraco na fé. Pedro ainda vivia carregando coisas do mundo dentro de si. E o Senhor, que tudo conhece, anuncia a negação de Pedro, pois para Deus nada é oculto. E o disse que Pedro o negaria 3 vezes. E assim o aconteceu. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, por medo do que iriam dizer dele, por medo da cruz, por medo da morte. Pedro negou a Jesus, negou aquele que andava com ele, negou o Salvador. Pedro queria salvar a sua vida. Pedro achava que, se soubessem que ele era um dos discípulos, que ele andava com Jesus, que ele era um deles, que ele seria morto, que ele seria difamado, que ele perderia a vida. Mas Pedro não sabia que ele estava perdendo a Jesus, estava perdendo a vida por negar a Jesus. Pedro não compreendia que ele estava negando o autor da vida. Pedro estava cheio das coisas do mundo, estava fraco na fé, estava fraco por tudo aquilo que Pedro carregava. Estava vazio ainda. Pedro estava fraco por medo de perder a sua vida. Rejeitou a Jesus, negou a Jesus. A fraqueza de Pedro também é a nossa fraqueza. Quando os medos que carregamos são colocados à prova,
Quando nos sobrevém a dificuldade, quando nos sobrevém uma circunstância, os nossos medos, eles se deixam aparecer. E assim também nós, muitas vezes negamos a Jesus, negamos a sua verdade, muitas vezes buscamos aquilo que não é do agrado do Senhor. Muitas vezes rejeitamos a verdade, porque a verdade muitas vezes nos dói. E assim também nós, por carregarmos fraquezas, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós negamos, muitas vezes nós sucumbimos. É preciso crer e se entregar a Jesus. Aceitar a Jesus é estar pronto para a morte, pois a morte dessa vida é a passagem para a vida eterna para todos os que creem. Essa é a esperança viva e é isso que temos que carregar. A esperança em Jesus Cristo, o autor da vida, o Senhor que veio para nos resgatar. A nossa vida é do Senhor e é a Ele que nós temos que se entregar e é a Ele que nós devemos seguir e não rejeitá-lo e não negá-lo, pois é Ele quem nos dá a vida e Ele tem planos de vida eterna para cada um de nós. É preciso estar cheio de Deus para não negar a Cristo, pois somos fracos e as coisas do mundo nos enfraquecem mais ainda. E se estivermos cheios de coisas do mundo, certamente nós também cairemos, certamente nós negaremos, certamente os nossos medos virão à tona, certamente nós seremos confrontados e tudo virá à tona. E os nossos medos muitas vezes nos aprisionam, muitas vezes nos tiram da graça. Pedro não estava preparado, por isso negou por 3 vezes a Jesus. E assim todos os que estão fracos e não buscam se aprimorar e se fortalecer, certamente o negarão. Busquem ao Senhor, estejam cheios do Senhor, busquem cada vez mais ao Senhor. Não ande pelas coisas do mundo, mas se revestivos do Senhor, do Espírito Santo que nos enche, nos dá coragem. É o Espírito Santo que nos fortifica para que não venhamos a cair, para que não venhamos a negar a Jesus, mas permaneçamos firmes, permaneçamos no Senhor, permaneçamos com Ele, firmes nele, sem o negar, sem o rejeitar, sem o desviar dele, pois sem buscarmos ao Senhor, certamente nós cairemos, mas é o Senhor que nos concede a vossa graça. Fiquem, permaneçam com Ele, pois Ele tem o melhor para cada um de nós. Fiquem com esta palavra e não vos conformeis com este mundo, pois o mundo quer vos corromper. Andem atentos. Obrigado, fiquem com Deus e até outro momento, se Deus quiser. Amém.